Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. O Sistema Alternativo de Criação de Galinhas Caipira preconiza a construção de instalações simples e funcionais a partir dos recursos naturais disponíveis nas propriedades dos agricultores, como, por exemplo, a madeira redonda, estaca, palha de babaçu. O principal objetivo dessa instalação é oferecer um ambiente higiênico e protegido que não permita a entrada de predadores e que ajude a amenizar os impactos de variações extremas de temperatura e de umidade, além de assegurar o acesso das aves ao alimento e à água. E o Fabrício Andrade, especialista em alimentação para gado bovino e também um criador aí de muitos e muitos anos de frango e galinha caipira, tem uma experiência muito vasta com isso e ele vai compartilhar com você essa experiência, onde ele separou 4 pilares. E o primeiro dele que a gente vai estar discorrendo aqui hoje, né, Fabrício, que é o ambiente e o manejo onde esse animal, essa criação vai permanecer, que tem que ser um ambiente assim propício, higiênico, arejado, porque senão o frango morre, enfim, tem uma série de qualificações, de qualidades que a gente tem que dar nesse ambiente para que a gente possa ter uma criação sem prejuízo e com um ganho maior, uma produtividade maior principalmente. Exato. Não tem como eu fazer uma criação que vai me dar um resultado, a Deus dará. É tudo solto no quintal, sem controle. Aí é uma criação assim, de subsistência, que a pessoa vai criar a galinha para poder, sei lá, ela tá ali, a galinha tá ali, mas para nada. Nós estamos falando aqui de uma criação que vai te dar um resultado. Você vai ter um resultado. E para aquelas pessoas também que já têm esse tipo de criação e não conseguem tirar proveito dessa criação, você não consegue desfrutar da criação das galinhas porque erram justamente no ambiente e no manejo, que é o primeiro pilar. Então, a ambiência dos animais é tudo para que eles possam expressar o seu potencial produtivo, seu potencial genético. No caso das galinhas, a ambiência, o ambiente que nós convencionamos ser de melhor aproveitamento dos animais é uma construção de um galpão, onde você vai dimensionar o galpão a cada metro quadrado caber 5 galinhas. Entendi. Então 5 galinhas por metro quadrado. Então esse galpão meu deve ser concretado, feito de um concreto, pode ser um concreto liso, um concreto mais... Nós recomendamos um concreto mais liso, porque fica mais fácil de lavar quando retirar a cama. Entendi. Deve ter um telhado, as paredes elas devem ser abertas com uma mureta de 40 centímetros. Nós nunca fazemos galpão para galinha com as paredes totalmente fechadas. Entendi. As galinhas vão correr a ventilação. Exatamente, para que haja circulação de ar dentro do galpão. Tem a questão da comunheira também, com relação a leste-oeste, tem isso também? Exatamente, Francis. Então, é sempre no sentido leste a oeste. Por quê? Porque no sentido leste a oeste, o sol ele corre sobre a comunheira, ao longo da comunheira do galpão. Se nós construirmos o galpão no sentido norte e sul, vai bater sol de manhã e à tarde dentro do galpão. Então, sempre no sentido leste a oeste. Preocupar com essa questão da ventilação. Então, fazer a muretinha de 40 centímetros, subir o resto de tela até o pé direito do galpão e colocar cortinas nessas paredes de tela, na contenção de tela, colocar cortinas. Essas cortinas elas devem ser fechadas nos dias mais frios e durante o dia, principalmente nos períodos quentes, elas devem ser abertas para que haja então a ventilação. Então, com relação ao pé direito, tem uma altura recomendada? Por volta de 2,20 metros já é o suficiente para a criação de galinhas. Mas se fizer mais alto também não tem problema? Não tem problema. Nós citamos a altura de 2,20 para facilitar, para ser mais econômico ao produtor. Né? É um limite em que você consegue fazer um galpão barato e ao mesmo tempo confortável para as aves. Então, vejam bem, o dimensionamento do galpão é o mais importante. Saber quantas galinhas eu vou criar. Eu vou criar 10 galinhas,
Pera um pouquinho. Se eu vou criar 10 galinhas, então eu sei que são 5 galinhas por metro quadrado. Então eu preciso de um galpão de 2 metros quadrados. Se eu vou criar 100 galinhas e eu sei que são 5 galinhas por metro quadrado, eu vou fazer um galpão com 20 metros quadrados. Assim é o dimensionamento. Nós não podemos errar no dimensionamento do galpão. Por quê? Porque senão nós vamos colocar muita galinha apertada num lugar só. As aves vão ficar muito apertadas, né? É a palavra certa mesmo, vão ficar apertadas ali. E aí começa o primeiro sintoma perigosíssimo da criação de galinha caipira, que é o estresse. E muitas pessoas acham que doença é a coisa mais perigosa que existe na criação de galinha, mas não é a doença, porque se a ave estiver num ambiente bacana para ela, estiver num ambiente legal, ela não adoece, porque o sistema imunológico dela está funcionando, ela está em paz ali. Agora, se ela está estressada, aí é problema. Se ela está estressada, o sistema imunológico vai sofrer uma depressão e entram algumas doenças. Inclusive, as aves praticam ainda canibalismo. Verdade. Elas bicam as costas das outras galinhas até sangrar. E quando acha o sangue é o quê? Ele é salgado, tem sal. Ela vai então a procurar aquilo ali. Ela bicou a outra companheira por estresse e acabou achando ali uma fonte de sal. Então ela vai ali bicando, até que consegue chegar nas vísceras das outras galinhas. Então, o canibalismo é um sintoma de estresse. As pessoas às vezes nos ligam, nos passam mensagem perguntando se colocar sal na ração se resolve o problema do canibalismo ou se é questão da ração que está ruim. Não. Primeiro nós temos que pensar no bem-estar dessas aves, se elas estão estressadas. Se elas estiverem estressadas, tiverem mais de 5 galinhas por metro quadrado presas dentro de um galpão, elas vão estressar e você pode colocar a melhor ração lá dentro que não vai resolver o problema. A criação de galinha caipira pode ser feita voltada para 2 finalidades, consumo próprio ou venda. Em ambas as finalidades, o que vai mudar mesmo é o porte da área onde vão ser criadas as galinhas, que deve ser o mais natural possível. O ideal é que seja construído um espaço com cobertura em madeira, telhas ou outro material. Na construção do galpão, o principal objetivo é oferecer às aves um ambiente onde seja capaz de encontrar água abundante e de qualidade, alimentação, proteção contra predadores, abrigo contra chuva ou frio e garantir um manejo adequado contra as doenças das aves. Para iniciar um projeto de criação de galinhas caipira, as instalações devem ser funcionais e, acima de tudo, simples, não havendo necessidade de aquisição de material de alto custo, muito caro, para a execução desse projeto. O que é de extrema importância nesse caso é o cumprimento de todas as exigências técnicas de higiene e manejo para evitar futuros problemas relacionados às doenças dos frangos caipira e, consequentemente, prejuízo financeiro. A fim de diminuir os custos do projeto, você, avicultor, deve, na medida do possível, aproveitar a construção que já existe na sua propriedade para usar como galinheiro para sua ave. Em um projeto ideal, o piso do galinheiro deve ser construído preferencialmente de cimento, para que o processo de limpeza e desinfecção seja feito de forma simples e eficiente e que não permita passagem de umidade do chão para a cama dos frangos caipira. Deve ter uma inclinação de aproximadamente 2%. Para facilitar então a saída da água no processo de desinfecção, que não seja totalmente liso e que esteja aproximadamente 20 centímetros de altura em relação ao terreno da propriedade. A construção do galinheiro deve ser feita no sentido leste-oeste, para que o sol, no período do verão, por exemplo, passe sobre a comunheira, evitando assim que os raios solares entrem todos no galpão no horário mais quente do dia. O galpão ou galinheiro deve ser construído em local com um leve declive, para evitar que a água da chuva empoce e então contribua com a proliferação de moscas e mosquitos em volta do galinheiro. O ideal mesmo é que fique próximo da casa do tratador, mais ou menos 50 metros, e que tenha um sistema de fornecimento de água potável e de energia elétrica.
O galinheiro deve possuir muretas nas laterais de aproximadamente 20 centímetros, com cantos arredondados, de preferência que seja feito um reboco nas paredes para reduzir esconderijo de piolho de galinha e também que seja totalmente fechada com tela para galinheiro a fim de evitar a entrada de pássaros e outros animais, principalmente predadores. Os galpões devem ser construídos a uma distância mínima de 50 metros um do outro. Quanto mais largo for o aviário, maior tem que ser a altura. O avicultor deve considerar a intensidade dos ventos também da região, né? Por exemplo, com relação à altura do pé direito, se, por exemplo, ele passar de 3 metros. Em regiões de ventos fortes, deve-se reforçar bem a estrutura do galpão para poder evitar transtornos futuros. A galinha caipira tradicional é aquela que anda pelos quintais livremente, aí pela fazenda. Então, quanto mais espaço tiver no criatório, melhor é. No interior, elas são criadas e vendidas em feiras livres e também tem aqueles criadores que cultivam, né, que cuidam da galinha nos centros urbanos. Esse então irá fazer, o que ele deve fazer é reproduzir esse mesmo ambiente rural num pequeno espaço. O ideal é que seja mantida uma área de até 5 galinhas por metro quadrado. Ok? Então depende aí da sua área para você saber quantas galinhas você vai criar. O ideal é que seja mantida então essa área aí, recomendada de 5 galinhas por metro quadrado para que elas possam circular e se alimentar à vontade, de maneira natural. Essa dica aí faz parte do primeiro pilar para a criação de galinha caipira, que o engenheiro agrônomo, colaborador do Paracatu Rural, separou para a gente. Este primeiro pilar engloba o ambiente e o manejo adequado para as aves. Uma sugestão é construir um barracão em madeira com tela arredondada na parte frontal, para que as galinhas possam receber luz solar e proteger-se também do frio, da chuva, não possam fugir e possam ser observadas aí caso esteja algo errado no ambiente. A área coberta também será responsável por proteger as aves de predadores, cachorros, gaviões, ratos, gatos, entre outros animais predadores. Fabrício explica sobre os materiais mais adequados para a cama do galinheiro. Na avicultura, denomina-se cama do aviário toda e qualquer forração disposta no piso do galpão, onde se encontram os frangos e as galinhas. Ela é de grande importância porque promove o conforto térmico das aves, protege seus pés de injúrias causadas pelo atrito com o chão e absorve as fezes eliminadas por elas, agindo como uma esponja. Com relação à cama, Fabrício, para um galpão, vamos pegar então de 20 metros quadrados, que a gente usou o exemplo de 100 animais. Qual que seria, por exemplo, a espessura da cama e o material mais adequado para a gente utilizar? 8 centímetros de espessura, podendo chegar até 10 centímetros, e o material mais adequado, mais apropriado, nós chamamos de maravalha, que é aquela serragem grossa que sai na serraria. Então, nunca usar serragem. Por que não usar serragem? Porque as aves, elas têm uma particularidade em relação aos outros animais, França. Elas ficam em contato direto com a poeira das fezes. Como a galinha ela está por volta de 20 a 30 centímetros do chão e ela está em pleno movimento a todo momento, se movimentando, ciscando às vezes dentro do galpão, ela vai levantar poeira. Sim. Ali a galinha ela fica em cima da cama com um esteco. Imagina se tivesse uma serragem lá, essa serragem fina, né? A poeira ainda ia ficar mais intensa. Então aquela poeira, aquela neve de poeira, vamos dizer assim, aquela nuvem de poeira, né, misturada com fezes, carregadas de bactérias, de vírus, outros patógenos, vai entrar na via respiratória da galinha e ela vai manifestar alguma doença respiratória. É a questão que nós temos, então, a ronqueira. Então, quando os animais apresentam aquele gorro, aquela ronqueira na garganta, ele foi contaminado por patógenos, bactérias, vírus, que entrou ali então na sua traqueia, contaminou as vias respiratórias, pulmão e aí todos os outros órgãos que faz parte da respiração. E é muito difícil de curar, nós chamamos de DCR,
doença crônica respiratória, que nós vamos falar mais na frente aqui, que é pilar da sanidade, mas já adiantando, são doenças do trato respiratório, que a galinha perde o apetite, ela não bota, ela não bebe água, então ela vai definhando. Então é muito importante ter uma cama de qualidade, que você citou, que é a Maravalha, e no máximo 8 centímetros de altura. E a troca dessa Maravalha? Isso, outra pergunta boa. A Maravalha ela pode ficar até um ano dentro do barracão, desde que eu faça a reviragem semanal dessa Maravalha. Se eu puder trocar a cama de 6 em 6 meses, ótimo. Se eu puder trocar a cama de 3 em 3 meses, melhor ainda. Se eu puder trocar a cama todo mês, aí melhor ainda também, que eu vou ter esterco, né? Vou ter um adubo de primeira qualidade. Um exemplo, às vezes o produtor rural ele tem uma fonte fácil de Maravalha e ele, em vez de fazer essa troca de 3 em 3 meses, mas ele tem 2 montes que ele pode, por exemplo, enquanto um monte está ali secando, o outro está sendo usado. Ele vai ter uma mão de obra maior, porém ele pode ter um material de melhor qualidade, ou você acha que não é nem viável utilizar dessa forma? Não. Quando a cama é retirada do barracão, ela é utilizada como adubo. Entendi. Como adubo orgânico. Já vai direto para a horta, ele vai ser feito o manejo do esterco, como nós já citamos aqui, vai curtir um monte, com a lona, aquela coisa toda. E vai ser usado na horta. Agora, Francis, um detalhe importante que nós temos que lembrar, não podemos esquecer. Para que a cama dure muito tempo dentro do barracão, é necessário revirar essa cama toda semana. Para que ela não fique úmida. Para que ela não fique úmida e não fique dura. Porque senão ela vai virar uma crosta, vira um cimento. Entendi. Você tenta chutar ela com o bico da botina, machuca o dedo. Porque ela não se rompe, ela vira uma casca dura. Virando uma casca dura, o que vai acontecer? A galinha, Francis, ela excreta a urina e as fezes ao mesmo tempo. Não é igual aos outros animais, igual aos mamíferos, que ela pode excretar urina e fezes separadamente. A galinha faz as duas coisas ao mesmo tempo. Então, quando ela excreta, ela sai as fezes e a urina junto. Então sai molhado, sai úmido. Se a cama estiver dura, aquela umidade não vai misturar na cama. Ela vai ficar por cima e aí é problema. Porque aí nós vamos ter o que nós chamamos de amônia, que é um gás produzido pelas fezes da galinha. Nós vamos ter amônia dentro do galpão, do barracão, e a amônia é irritante, irrita os olhos da galinha, irrita as vias respiratórias e traz doenças para as galinhas. E aí é problema, aí é menos ovo. Pois é, a Maravalha é raspa da madeira, resíduo de beneficiamento de qualquer tipo de madeira e pode ser aplicada com inúmeras finalidades. Para as aves, a principal função é o isolamento térmico entre o piso e as patas dos animais, sem deixar de ressaltar a diminuição da umidade, o conforto aos animais no descansar, a manutenção de micro-organismos que equilibram o ambiente, protegendo contra enfermidades e também evita que as aves tenham calos nos pés. Nós falamos que o galinheiro deve estar em um lugar luminoso e ventilado, você se lembra, né? Mas, ao mesmo tempo, tem que proteger as aves da chuva, do sol excessivo durante o verão e também de possíveis ataques de predadores. Já pensou? Vai lá pegar a sua galinha? Lembre-se que uma galinha com frio, molhada, assustada, não vai botar ovos. O tamanho deve ser apropriado para a quantidade de animais que você quer ter. Se o espaço for muito reduzido, elas podem se estressar e aí nada de botar. Dentro do galinheiro, você deverá colocar ninhos para que as galinhas depositem os ovos. O ninho tem que ser bem confortável, tá bom? A galinha tem que aninhar-se. Coloque os ninhos nos lugares mais escuros, tranquilos do galinheiro, preencha ali com Maravalha. Também você deverá instalar puleiros de madeira para que as galinhas durmam, colocando-os de uma forma que as galinhas não possam sujar as outras, né, com excrementos e também sujar os puleiros. Isso é muito importante. Tenha em mente que na natureza esses animais dormem aonde? Nos galhos das árvores. Proporcione um espaço para que as galinhas possam andar fora do galinheiro. Do lado de fora, esses animais precisam de espaço ao ar livre para poder ciscar, mover-se à vontade. O exercício diário contribuirá para que as galinhas tenham boa saúde e também a qualidade dos ovos seja bem melhor. Vamos falar agora dentro desse aviário aí,
de 20 metros quadrados, que é o nosso exemplo, a questão do posicionamento, do puleiro, do local onde vai ficar o alimento e do local onde vai ficar a água. Qual que seria a melhor forma de fazer essa distribuição, esse layout aí do Boa pergunta. Então, vamos lá. A água, nós vamos usar bebedouros tipo nipple. As pessoas, os produtores, eles não conhecem ainda o bebedouro tipo nipple. Para quem não conhece, o nipple é aquela chupetinha. É o bebedouro chupeta. Esse bebedouro é o melhor bebedouro que existe para galinha, porque ele não permite que a galinha derrube a água do bebedouro, jogue água no chão. O bebedouro pendular, além de ser difícil de lavar, ser complicado, você tem que estar lavando todo dia, às vezes é muito difícil você lavar todo dia, você não lava, o produtor não lava todo dia, e aquilo ali vai juntando doença, a galinha vai bebendo uma água contaminada. E depois não segura mais. O nipo não, por ser uma chupetinha, a galinha vai bicar a chupetinha e vai sair os pingos d'água que ela quer, só a quantidade de água que ela quer. Depois, quando ela tem saciedade, ela para de beber. Entendi. E a água que sobrou fica dentro do cano. Então, para quem não conhece que bebedouro nipo, procure o Francis depois, procure a gente aqui que nós vamos explicar para você como é que monta o bebedouro nipo na sua propriedade. Muito barato, muito mais barato do que esse outro pendular e mais eficiente. Então nós costumamos colocar um bebedouro nipo para cada 10 aves. Entendi. Mas pode colocar mais, porque é barato, não tem problema. Comedouro, nós colocamos 1 para 50. Então, para cada 50 galinhas, nós colocamos um comedouro. Ou pode ser 1 para 25? Pode, não tem problema. Desde que o produtor tenha disponibilidade. O comedouro tem que ser um comedouro pendular, semiautomático, que é aquele comedouro que você pendura, coloca a ração, à medida que as galinhas vão comendo, a ração vai descendo. Aonde coloca o comedouro? No meio do galpão. Então, nesse caso nosso aí, que são para 100 aves, então um na primeira metade e o outro na outra metade. Isso, e os nipples nos cantos das paredes, ou também pode ser no meio do barracão. Mas se quiser colocar nos cantos também, não há problema. Os ninhos, Francis, como você está citando aí, o manejo aonde deslocar. Ninho da galinha tem que ser sempre no local mais escuro do barracão, um local mais calmo. A galinha não gosta de botar no lugar de claridade. Ela gosta de botar no lugar calmo e mais escuro, como todos os outros animais. A postura do ovo é um parto, é um semiparto. Então é quase um parto dos mamíferos. Quando você vai observar um mamífero, por exemplo, até o predador, o leão, o tigre, a onça, quando eles vão parir, as mães escolhem as tocas, os locais mais tranquilos, os locais mais escuros. Entendi. Vamos supor que a gente coloque, vamos supor que a gente coloque então esses ninhos do lado leste, que aí você vai pegar o sol pela manhã, então ele vai ser um pouquinho mais fresco, e junto ali também o puleiro. Pode ser puleiro de um lado e os ninhos do outro, então tá ali próximos. Geralmente, Francis, nós colocamos os ninhos no canto, porque dos lados vai vir cortina, né? Vai vir a cortina com a tela dos lados, como nós citamos aqui. É importante que nós observemos o posicionamento dos ninhos. Então, se eu coloco os ninhos na extremidade leste do barracão, que é o canto onde vai ter a parede, os puleiros têm que estar na extremidade oeste. Entendi. Tem que ficar na extremidade oposta, como eu disse. Os ninhos têm que ficar no local mais escuro do barracão, mais calmo, mais tranquilo, que é onde a galinha vai botar. A galinha gosta de sossego para botar. Agora, se ela não tem sossego para botar, o que acontece? Ela bota no chão. E se ela bota no chão, o ovo não tem qualidade. Então, nós temos que oferecer para ela ninhos e no máximo, até 1,70 m de altura. Também não pode colocar ninho para a galinha escalar um alpe. Ela não é alpinista para botar. Ela tem que botar num lugar mais tranquilo. Pode colocar um ninho em cima do outro? Pode, mas como eu falei, até 1,70 m de altura para facilitar a vida da galinha. Facilitar a vida dela na hora de botar. Então ela tem que ter tranquilidade, tem que ter paz na hora de colocar os ovos. E os puleiros, falando já na questão da ambiência, eles vão ficar na extremidade oposta, do outro lado. Por quê? Porque as galinhas não podem dormir perto dos ninhos. Se ela dormir perto dos ninhos, às vezes o produtor coloca puleiro, Francis, ele põe o puleiro com um material não aderente. Por exemplo, usar bambu para puleiro. Não é bom, porque o bambu é liso, a galinha escorrega. Aí ela não vai dormir no puleiro, ela dorme no ninho. Entendi. Se ela dormir no ninho, o que ela vai fazer? O que ela faz à noite? Ela defeca à noite.
ela vai defecar nos ninhos, vai faltar higiene nos ninhos. Então o puleiro tem que ser sempre na extremidade oposta e com material aderente, que ela possa subir e agarrar. Tem uma quantidade de puleiro? Tem, 40 centímetros linear por ave. Então se eu tenho 10 aves, eu tenho que ter 4 metros de puleiro. Entendi. Né? Outro detalhe também, França, que nós não podemos esquecer, é a questão da cama dentro dos ninhos. Eu tenho que ter maravalha também ou feno, para que elas possam aninhar. A galinha ela tem que sentir que ela está aninhada. Que aí ela vai ter uma postura razoável. Agora os produtores ligam e perguntam assim, minhas galinhas não estão botando, é falta de ração? Pode ser, vamos lá, vamos passar uma ração boa para você. Passa uma ração boa, daí a pouco ele volta de novo. Não está botando não. Pode ser água, vamos trocar esse bebedouro, vamos trocar esse sistema aqui, troca tudo. É doença, também não tem doença. Quando nós vamos fazer uma visita para olhar, o remédio das galinhas seria o sossego. Elas estão tendo sossego para botar. Se elas não têm um ninho adequado, não têm um local adequado para a postura, elas vão travar a postura. Então é 40 centímetros para cada galinha. 40 centímetros de puleiro para cada galinha. De Puleiro, puleiro. tá. E cama a cama dentro do ninho que nós citamos aqui, ela tem que ter a cama, que pode ser feita de maravalha e de tifo. O tamanho ideal do galinheiro, por exemplo, varia drasticamente, conforme a raça e a quantidade de galinhas. Fabrício também explicou sobre o local adequado para instalar o galinheiro, lembrando que, se possível, você pode colocá-lo parcialmente sob uma árvore, para poder gerar sombra, né? Isso vai dar, então, a sombra para as árvores durante o verão e evitar o superaquecimento do galinheiro. A luz solar estimula as galinhas a porem ovos, por isso não coloque seu galinheiro diretamente à sombra. Você também pode usar luz amarela para aquecer o galinheiro e aumentar a produção de ovos. A luz branca ou a luz azul, ela não é recomendada porque não produz efeito. Quanto mais coisas colocar, menos espaço as galinhas terão. Portanto, ter uma ideia clara dos objetos a serem colocados no viveiro é importante para que você possa calcular o espaço no planejamento da construção. Para o puleiro, pode-se usar, por exemplo, apenas uma vara grossa ou um pedaço de madeira preso às paredes do galinheiro. Além de um lugar confortável para suas galinhas dormirem, puleiros altos propiciam espaço extra, mas não muito alto, como recomendou o Fabrício. Então vamos a medidas. Vamos. Para cada 10 galinhas, precisa-se de quantos galos? Ou para cada galo, precisa de quantas galinhas? Olha, a experiência nos mostra que um galo, ele consegue cobrir 30 galinhas. Então seria 1 para 30. Mas galo nunca é demais. Por exemplo, os galos asiáticos, que são os malaios e outros mais, né? O chamô, que são os famosos galos de briga, eles têm um problema que a gente não consegue fazer os dois conviver no mesmo espaço. Eles são muito territorialistas, então eles vão brigar. Por isso que fala de galo de briga. Mas se forem galos mais voltados para a criação curraleira, nós conseguimos colocar um galo para 10 galinhas. Então se eu tenho 30 galinhas, coloco 3, porque galo nunca é demais. Entendi. É melhor você ter mais galos do que menos, porque aí se você for incubar os ovos na propriedade, você vai ter ovos galados, né, 100% galados. Então, nesse caso nosso do exemplo de 100 aves, 4, 5, 6 galos, dependendo do produtor rural. Mais medidas, Fabrício? Quantos ninhos a gente necessita, então, para esse plantel de 100? Vamos colocar que são 100 galinhas. Os galos são a parte aí nessa contagem. Mas para 100 galinhas, quantos ninhos a gente precisa? Nós chegamos a uma convenção de 3 para 1. Então, cada um ninho, ele vai servir 3 galinhas. Então, a gente teria em torno de 34 ninhos. O ideal seria 2 para 1. Porque a galinha, França, ela bota num dia e falha no outro. As galinhas especializadas em postura, que são os caipirões, galinhas descendentes de Label Rouge, que é aquele vermelho do pescoço pelado, e outras linhagens mais, elas têm a tendência de botar de 25 em 25 horas. Elas têm uma postura maior do que as caipirinhas. Entendi. Então os caipiras melhorados, que é os caipirões, essas galinhas, elas chegam a botar 280 ovos por ano. A galinha de granja, a galinha de postura de granja, ela bota 320 ovos por ano. É praticamente um ovo por dia. Agora, a galinha caipirinha nossa,
ela vai botar num dia, na segunda-feira, falha na terça, bota na quarta. Falha na quinta, bota na sexta-feira. Entendi. E aí vai. Então, se você conseguir colocar 3-1, bacana. Colocou 2-1, ótimo, melhor ainda. Se colocou 1-1, beleza, ótimo, fechou. Vai depender da situação do produtor. Os pastos e piquetes são um ponto forte na criação de galinha caipira, pois as aves têm o hábito de pastar, de ciscar. O alimento plantado deve ser com altos teores de proteína, boa digestibilidade, grande taxa de rebrota, já que os brotos fornecidos às aves devem ser novos e tenros. As folhas velhas, fibrosas, são de baixa qualidade, sendo recusadas naturalmente pelas aves. Os capins e gramas mais usados para piquetes são os mais proteicos, como por exemplo, capim, cuicui, o napier, o coast cross, tifton, grama estrela africana. Antes de formar o pasto, deve-se avaliar a fertilidade e a drenagem do solo, para assim poder tomar a decisão que proporcionará melhores resultados. Ainda questões de medidas. O ideal para a gente também fazer um local adequado, de uma forma bacana, para essa galinha pastar. Ah, sim, muito importante, Francis. E esse tema não poderia faltar. Na criação de galinhas caipiras, não é interessante nós criarmos galinhas 100% presas. Nós temos que criar ela de uma maneira mais caipira, para baratear o custo, para ficar mais barato para a criação, que ela não vai depender só do alimento que ela vai encontrar dentro do barracão. E nós vamos ter também um ovo da gema mais amarela, uma qualidade de ovo melhor quando a galinha vai pastar. Então nós dissemos que o ambiente ideal seria o barracão com as medidas de 5 aves para cada metro quadrado, com a porta dando acesso a um piquete de tifton, de grama ou qualquer outra grama, com a lotação de meio metro por animal. Então cada metro quadrado caberia 2 animais. Entendi. Dentro do barracão, nós vamos colocar 5 animais em 1 metro quadrado. Fora do barracão, no piquete, nós vamos aumentar a área para ela. Nós vamos 2,5 vezes. Exatamente. Então nós vamos colocar, em cada metro quadrado, nós vamos colocar 2 aves. Ou uma ave para cada meio metro quadrado de piquete. Plantar uma grama, no caso o tifton é a melhor que tem, porque é uma planta estolonífera, então ela solta estolões e ela ramifica, vira ali um emaranhado de raízes. E por mais que a galinha paste, ele vai estar sempre rebrotando, você vai jogar ureia para voltar, para o capim voltar de novo e ter sempre pasto. Dessa forma você tem uma criação profissional de frango caipira. Inclusive esse sistema de galpão, de barracão e piquete de tifton é utilizado também na criação do frango. Nós estamos falando da galinha. Mas, como nós já dissemos, tem produtores que fazem todas as etapas. Tem produtor que compra o pintinho e faz só o frango. Tem produtor que tem a galinha, ele incuba os ovos, faz os pintinhos e vai fazer a terminação, a engorda desses pintinhos. Isso que nós estamos falando aqui, tirando os ninhos, serve para a criação do frango caipira também. Então, nesse caso aí que a gente tem o galpão de 20 metros quadrados, o outro vai ter, então, 2 vezes 4, 50 metros quadrados. 50 metros quadrados. Então, a pessoa ocupa 70 metros quadrados para uma criação de... Tanto para galinha quanto para frango. Okay. Tanto para galinha de postura quanto para engorda, são as mesmas medidas. E o mesmo raciocínio, a mesma ideia. Os piquetes já foram muito utilizados no começo da avicultura comercial no Brasil. Existem registros na literatura que em 1937 já se faziam piquetes para a criação de aves comerciais, tanto de corte como de postura. No sistema de criação de galinha caipira, procura-se resgatar essa técnica de grande sucesso, tendo o piquete um papel fundamental nesse estilo de criação, já que a ave tem o hábito e a necessidade de pastar, de ciscar. Os piquetes podem ser cercados com telas de arame, bambu, madeira, alvenaria, pré-fabricado. Não se esqueça, hein? As árvores, elas devem ser plantadas nos pastos e piquetes ao redor dos aviários para a máxima obtenção de sombra. Não pode existir poucas poças d'água, lixos, entulhos, dejetos de animais nos piquetes. Ok? Combinado? Acordo de manhã
para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural, programa Paracatu Rural.